dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor. Como é que estão? Como passamos esta semana? Espero que todos estejam bem. Amém, queridos? Glória a Deus. Hoje nós vamos estudar a lição número 13. Fala Esdras, em busca da vontade divina. O texto bíblico aí para nosso estudo está lá no livro de Esdras, capítulo 7, dos versículos 6 ao 28. Meu nome, para quem não me conhece, é Frederico Araújo e eu hoje vou ser o facilitador aí desta aula. Amém, queridos? Então, antes de começar, vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, a Ti seja a honra, a Ti seja a glória e o louvor, Deus. Queremos Te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, por esse privilégio, Senhor, de estarmos reunidos em família cristã, Senhor, para aprendermos um pouco mais da Tua palavra, para meditar, Senhor, nos Teus ensinos, Senhor. Em nome de Jesus, pedimos ao Espírito Santo, esteja, Senhor, venha falar aos nossos corações, Senhor, e possamos, Senhor, ter uma manhã, Senhor, em que sejamos edificados, exortados, confortados pela Tua palavra. Ó Espírito Santo, opera em nossas vidas. É o que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém? Vamos então lá para o texto bíblico. Esdras, capítulo 7, versículos de 6 a 28. E assim nos diz a palavra do Senhor. Este Esdras veio da Babilônia. Ele era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No dia 1º do 1º mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, porquanto a boa mão de seu Deus estava sobre ele, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Temos aqui uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, paz e prosperidade. Estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive sacerdotes e levitas, que desejar ir a Jerusalém com você, poderá fazê-lo. Você está sendo enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à lei do seu Deus, que está nas suas mãos. Além disso, você levará a prata e o ouro que o rei e seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, juntamente com toda a prata e ouro que você receber da província da Babilônia, bem como as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo do Deus deles em Jerusalém. Com esse dinheiro, compre novilhos, carneiros e cordeiros, como também o que for necessário para as suas ofertas de cereal e de bebida, e sacrifique-os no altar do templo de seu Deus em Jerusalém. Você e seus irmãos poderão fazer o que
acharem melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade do seu Deus. Entregue ao Deus de Jerusalém todos os utensílios que foram confiados a você para o culto no templo de seu Deus, e todas as demais despesas necessárias com relação ao templo de seu Deus serão pagas pelo tesouro real. Agora eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros do território a oeste do Eufrates que forneçam tudo o que o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, solicitar a vocês. Até 3,5 toneladas de prata, 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite de oliva e sal à vontade. Tudo o que o Deus dos céus tenha prescrito que se faça com presteza para o templo do Deus dos céus, para que a sua ira não venha contra o império do rei e dos seus descendentes. Saibam também que vocês não têm autoridade para exigir impostos, tributos ou taxas de nenhum sacerdote, levita, cantor, porteiro, servidor do templo e de todos quantos trabalham neste templo de Deus. E você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes para ministrarem justiça a todo o povo do território a oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do seu Deus, e aos que não as conhecem, você deverá ensiná-las. Aquele que não obedecer à lei do Deus de vocês e à lei do rei, seja punido com a morte, ou com o exílio, ou com o confisco de bens, ou com a prisão. Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém, e que por sua bondade levou o rei, os seus conselheiros e todos os seus altos oficiais. Como a mão do Senhor meu Deus esteve sobre mim, tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. A nova versão internacional, essa que nós acabamos de ler. Os objetivos da aula: destacar, a partir do ministério de Esdras, a importância de se fazer todas as coisas como sendo exclusivamente para Deus e não somente as pessoas. Pontuar a questão do testemunho, muito importante para fazer Deus conhecido por meio de nós. E enfatizar que os obstáculos que encontramos na caminhada não podem ser motivos para desistirmos. Para início de tudo, ao sacerdote Esdras foi dado o privilégio de participar do cumprimento da promessa do Senhor e da restauração da aliança de seu povo com Deus. Mais do que um projeto físico, material, que envolvia questões políticas inclusive, ele foi usado para um projeto espiritual. Isto porque se comprometera com o Senhor e com sua lei. Sua história nos inspira e encoraja a buscar a vontade do Senhor e fazê-la conhecida. Fundamento bíblico. O nome Esdras aparece em 1 Crônicas 4,17 em sua forma abreviada, Ezra. Significa ajuda ou Jeová ajuda. Em Neemias 12:1, como um dos sacerdotes que acompanharam a Zorobabel e Jesua no primeiro retorno à terra prometida, isto é, a primeira volta do exílio. E a terceira vez em Esdras 7, como um sacerdote hebreu que no reinado de Artaxerxes liderou um grande grupo que voltou posteriormente do exílio para Jerusalém.
Sobre este último trata esse estudo. O livro de Esdras tem a intenção de registrar a restauração material e espiritual do povo, sendo Esdras uma liderança fundamental na renovação espiritual e no fortalecimento da sua identidade, enfraquecida pelo longo tempo de exílio, né? Só lembrando aí que o povo ficou 70 anos no exílio. É a partir do capítulo 7 que ele surge e passa a narrar a história em primeira pessoa, versículo 27. Os primeiros versículos do capítulo 7 testificam que Esdras, o sacerdote, fora preparado para a missão que Artaxerxes lhe confiara, versículos de 1 a 5, o que se vê pelo registro de sua genealogia, sua linhagem. Esdras levava consigo uma carta do rei, incumbindo-o de fazer a inquirição a respeito de Judá e Jerusalém, segundo os preceitos de Deus, levar de volta os utensílios do templo, levar as ofertas do rei e seus conselheiros que foram oferecidas a Deus, estabelecer magistrados e juízes para julgar o povo. Está lá em Esdras 7, 14 a 26. Pelo decreto do rei, todos os pedidos de Esdras, guiado pelo Deus dos céus, deveriam ser atendidos pelos tesoureiros do rei. O decreto do rei, sua declaração, 7, versículos 11 a 26, garantem poder jurídico, político e financeiro a Esdras. Gás destaca que tal legitimidade e liberdade que o rei persa concedia a Esdras visava alcançar a ordem na província de Judá no momento em que o povo egípcio ameaçava o império persa e seus territórios conquistados. O imperador desejava a fidelidade do povo judeu e por isso o deixou se fortalecer nas suas tradições. Contudo, explicitou em sua carta que Esdras estava sob o seu comando. Esdras soube aproveitar tal oportunidade e nos versos 27 e 28 expressou em oração a sua alegria no Senhor em ver a possibilidade de reunir alguns chefes de Israel para ir com ele. Mas quem era esse homem que achou tanta graça e favor diante de Deus? Né? Quem que era Esdras, né? Algumas informações a seu respeito aparecem no capítulo 7 do livro com seu nome. Ele era filho de Seraías, da linhagem de Arão, o sumo sacerdote. Além de ser sacerdote, Esdras era escriba versado na lei de Moisés e tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Aqui eu gostaria de fazer uma pequena observação. Então a gente vê que Esdras era sacerdote, né? E a gente vê a respeito do sacerdote, o primeiro desejo de Deus, quando Deus separou a Israel, o povo todo, quando Deus chamou, era para o povo todo ser um reino de sacerdotes, né? Isso está lá em Êxodo 19, 5 e 6, assim nos diz a palavra. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás
ao, aos, aos filhos de Israel. Então, o desejo de Deus era que toda a nação de Israel fosse um reino de sacerdotes, mas por causa aí do pecado, da desobediência, acabou que ficou só a tribo de Levi como sacerdote, né? E o que é ser, o que é um sacerdote? O que é ser sacerdote, né? O sacerdote, a gente for resumir, ele é um mediador, uma pessoa que se coloca entre Deus e os homens. Ele é a pessoa que leva as coisas dos homens a Deus e traz as coisas de Deus aos homens. Ele é muito importante, porque através dele que Deus instrui o povo, né, a andar segundo os seus estatutos e o seu caminho. Se a gente for perceber aí, o povo de Israel estava voltando do exílio. Do exílio por quê? Porque eles abandonaram os preceitos do Senhor, né? E lá em Oséias, está muito claro lá em Oséias 4,6, Deus fala assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, como diz, o sacerdote que tinha essa função de ensinar, ele não cumpriu. E interessante que aí em Esdras aqui, né, vai destacar isso aí, essa questão ele fala aí que e tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então, Esdras, quer dizer, era dessa linhagem sacerdotal, ele era um sacerdote e ele resolveu, quando ele fala aqui que ele resolveu dispor o coração para buscar o Senhor, ele estava se consagrando. A consagração, quando a gente resolve colocar o coração para buscar o Senhor e para buscar a lei do Senhor e para cumprir. Quando a gente cumpre os mandamentos, a gente anda em obediência segundo os mandamentos do Senhor, a gente está se santificar. Santificar seria andar segundo os mandamentos do Senhor. E o interessante é que Esdras fez isso, é importante, é aí que a gente vai entender que nós também somos sacerdotes. O sacerdote, ele tem que buscar ao Senhor, ele tem que cumprir os mandamentos do Senhor para só depois poder ensinar. Deus não permite que nós, como seus servos, seus sacerdotes, que a gente possa ensinar uma coisa que a gente não viva. Então, e a gente viu que Esdras, ele se dispôs nessas três coisas aí: buscar a lei do Senhor de todo o coração, cumprir a lei e somente depois, não ficar somente para ele, mas aí vem o transbordar, ensinar as outras pessoas a lei do Senhor. Continuando. Pode-se perceber também pelo relato bíblico que era um homem de oração e que reconhecia sobre a sua vida o favor do Senhor. Além da ação de graças exercitada no final do capítulo 7, lá nos versículos 27 e 28, ele apregou um jejum antes da viagem e ora por proteção no caminho. Capítulo 8, versículos 21 e 23, e confessa os pecados do povo. Capítulo 9, versículo de 6 a 15. Quer dizer, outra característica importante de um sacerdote é realmente uma pessoa que ora, que busca o Senhor, né? Se a gente for ver aí, muitos já ficariam contentes com a carta que o rei deu aí, que é mais do que um salvo-conduto, um passaporte diplomático, né? Porque o rei deu uma carta para ela, falou: você pode ir, quem que você quiser você vai levar, se precisar de dinheiro, você está autorizado a pedir tudo em meu nome aí. Lógico que o
o rei passou a responsabilidade, mas deu uma carta que dava um poder tremendo para Esdras. Mas Esdras, ele sabia que tudo isso não era só por causa do coração do rei, do imperador, mas porque é por causa de Deus, que Deus estava, a mão do Senhor estava sobre ele, né? E interessante que nós também temos, apesar de, às vezes, das coisas, das capacidades naturais que Deus nos concede, a gente tem que pedir sempre o auxílio e a orientação de Deus, né? Porque, como diz lá na palavra do Senhor, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Está lá em Salmo 127, 1. Então, Esdras, acima de tudo, ele dependia do favor e da graça de Deus, né? E por ele fazer isso, buscar sempre o Senhor em primeiro lugar, Deus o honrou até com uma carta aí de um salvo-conduto maravilhoso, né? Continuando, Esdras encontra seu povo vivendo fora dos princípios estabelecidos pelo Senhor, ajuntado aos outros povos com suas abominações. Por essa razão, rasga suas vestes, chora e se quebranta diante do Senhor e diante do povo, que então reconheceu suas transgressões e manifestou o desejo de restaurar sua aliança com Deus. Está lá no capítulo 10, de 1 a 3. A partir desta postura, manifestada por Secanias, um dos líderes que vivia em Jerusalém, Esdras novamente se coloca em jejum e oração, enquanto o povo se juntava na casa do Senhor. Esdras então convoca o povo a fazer a confissão de seus pecados e renovar sua aliança com Deus. Concluindo sua missão, ele também estabeleceu líderes segundo as famílias para que liderassem a reforma. Continuando, palavra que ilumina a vida. Não há relatos de que Esdras tenha exercido seu ministério de sacerdote no templo. Isso provavelmente lhe foi impossível por conta do exílio. No entanto, este fato não o impediu de viver conforme o seu ministério. Ele dispôs o coração a buscar, quer dizer, a aprender a entender, a viver conforme a palavra e ensinar a lei e a vontade do Senhor no meio do seu povo, onde estava. Isso serviu de testemunho também diante do rei, que o reconhecia como um homem de Deus. Está lá em Esdras 7, de 14 a 25. Esdras reconhece que foi a boa mão do Senhor que estava com ele para liberar todo o necessário da parte do rei, mas o seu testemunho certamente foi instrumento de Deus. Aqui é interessante, né? Porque a gente perceber aqui, um dos primeiros discípulos de Esdras aí foi o rei. O rei estava até empolgado com essa missão de Esdras, ele deu oferta, devolveu os utensílios do templo e falou: você cumpre isso aí, faz lá e entrega a minha oferta lá ao seu Deus em favor da minha vida e da minha família. Então Esdras era como diz a palavra, ele vivia, né, a lei, e esse testemunho dele falava alto ao ponto de conquistar o coração do rei, né? Tem um dizer, não sei se vocês conhecem, que a gente pregar o Evangelho, fala assim: prega o Evangelho, se necessário, use palavras. Então nós temos a obrigação de testemunhar, né, como diz. Então o nosso testemunho tem que ser mais com ações do que com palavras. Nossas palavras devem confirmar o nosso modo de vida, né? E isso a gente viu na vida de Esdras.
As circunstâncias adversas não podem ser empecilho para buscarmos a vontade de Deus e exercermos nosso ministério, dentro e fora da casa do Senhor. Por isso, precisamos dispor o coração. Esse é um exercício da nossa vontade, uma escolha. Podemos nos desculpar porque as circunstâncias não são favoráveis para ler a Bíblia, para dar um bom testemunho, mas é nesse tempo que a graça de Deus se mostra extraordinária, aperfeiçoando seu poder diante da fraqueza, fazendo com que todas as coisas cooperarem para o cumprimento de seus propósitos. Isso aqui, queridos, é interessante notar que nós realmente, sempre para as coisas de Deus, a gente tem as desculpas que não pode dedicar, né? E Deus conhece isso, por isso que Deus fala, se você for esperar passar todas as desculpas, nós nunca vamos servir a Deus como deveríamos. A gente tem que dispor o coração e confiar que Deus vai abrindo as portas, né? Então, quando eu me formar, eu vou servir ao Senhor. Quando eu casar, eu vou servir ao Senhor. Quando eu tiver filhos, eu vou servir ao Senhor. Depois que meus filhos estiverem criados, eu vou servir ao Senhor. E quando eu aposentar, eu vou servir ao Senhor. E a gente deixa essa oportunidade passar, né? Como diz a palavra, hoje se ouvirdes a minha voz, não endureçais o coração. O que é isso? É ouvir a voz de Deus e obedecer e confiar que Deus vai à frente, né? Abrindo os caminhos. Prosseguindo. Quando temos em nossa vida privada a disposição de buscar o Senhor e andar nos seus caminhos, nosso testemunho ecoa mesmo sem alarde, e no tempo certo, a graça de Deus se manifesta diante das pessoas e as portas se abrem para que o ministério avance. Não precisamos do reconhecimento das pessoas ou condições ideais para ser o que Deus nos chamou para ser e fazer o que temos de fazer. Ao contrário, o reconhecimento das pessoas é fruto do trabalho exercido quando só Deus vê, né? E é interessante aqui, quer dizer, o que eu falo, a gente pode começar às vezes com coisas simples, né? Lições passadas aí nós falamos de Davi, né? Davi cuidava lá de ovelhas. Não importa o que é que Deus te chamou, se é para ficar na porta do templo, para cuidar do estacionamento, trabalhar na cozinha, faça. À medida que você for obedecendo, honrando a Deus, Deus vai te honrar também. Diz a palavra, você cuida das coisas de Deus e Deus vai cuidar das tuas coisas. O testemunho de Esdras também nos mostra a coragem necessária para sermos agentes de avivamento e reforma no meio do povo. Ele chorou e lamentou a infidelidade do povo, mas não se deteve só na oração. Ele convocou o povo, apontou o pecado, exortou a mudança segundo tudo que a lei propunha e usou a autoridade que lhe foi conferida para levar o povo de volta aos caminhos do Senhor, não condenando, mas propondo a reconciliação. Isso aqui também é importante, queridos. Um sacerdote, ele tem que estar sensível aí ao pecado do povo, a ter que chorar, como diz a palavra, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, se tiver que corrigir, chamar a atenção, tem que chamar, se também precisar de elogiar, ele pode elogiar, ele tem que ter essa sensibilidade. Esse é o nosso chamado em Cristo Jesus, promover a reconciliação das pessoas com Deus, fora do ambiente da igreja, mas também dentro, quando
como o povo, a igreja se desvia dos princípios da palavra. Prosseguindo, ainda aprendemos com essa história que toda vez que nos distanciamos da vontade de Deus e agimos por conta própria, trazemos transtorno às pessoas que estão ao nosso redor. O povo teve que despedir as famílias de outros povos a que se associaram, e certamente isso causou transtorno para toda aquela gente, ainda que tenham entendido que era necessário reparar o erro diante do Senhor. Deus não desconsiderava aquelas pessoas, certamente cuidou delas em meio às dificuldades, mas quanto poderia ter sido evitado se o povo não desobedecesse. Aqui, queridos, muitos de nós gostamos de enfatizar que Deus é um Deus de graça, um Deus de perdão, mas a palavra do Senhor fala que é melhor obedecer do que sacrificar, porque o pecado traz consequências. Então, queridos, nós possamos ter sempre no nosso coração o desejo de estar sempre obedecendo a Deus. De igual modo, hoje, como igreja e pessoalmente, precisamos dar atenção às orientações e princípios do reino antes de fazer alianças contrárias à vontade de Deus, pois a correção sempre gera transtornos, né? Então, em primeiro lugar, a palavra. Às vezes a gente quer colocar a nossa felicidade, achar que nós vamos ser felizes longe dos ensinamentos de Deus. Acredito que por um tempo a gente pode ter até essa noção, mas no fundo, abandonar os caminhos do Senhor só vai gerar tristeza e morte. O projeto de Esdras se aliou a uma preocupação com a pureza étnica que gerou conflitos, exclusão e um sistema de hierarquia e divisão entre os judeus exilados que agora voltavam e os que ficaram na terra e não foram para o exílio. Já o projeto salvífico de Jesus Cristo é para todas as pessoas, e isso precisa ser premissa na nossa forma de nos relacionarmos. Prosseguindo, na nossa busca por um avivamento, o respeito e o amor às pessoas, especialmente quem pensa diferente de nós, precisa estar presente. Conclusão: gostamos de admirar as pessoas cujas histórias estão registradas na Bíblia e, de fato, muitos testemunhos são admiráveis, mas não podemos esquecer, são pessoas como nós, e nós temos o Espírito Santo que nos foi outorgado por Jesus quando o recebemos em nossa vida. Então, mais do que admiração, essas histórias devem ser para nós inspiração, pois ainda hoje Deus quer usar vidas para mudar a história de seu povo e fazer seu nome conhecido. Então, mãos à obra. Enquanto estamos nessa terra, temos o que fazer para o Senhor. Que a vida de Esdras seja uma inspiração para nós, né, queridos? Até porque, e aqui eu quero dar uma boa notícia para vocês, sei que vocês sabem, mas é uma notícia que traz responsabilidade para a vida de vocês. Quero falar que cada um de vocês que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você é um sacerdote do Deus Altíssimo, né? Lá em 1 Pedro 2,9 nos fala assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, querido, você é um sacerdote de Deus Altíssimo,
E assim como Esdras, o meu voto é que cada dia você dispõe seu coração para buscar aí a lei do Senhor, para praticá-la e para ensinar, né? Porque não basta somente a nós vivermos de acordo com a palavra do Senhor. Nosso testemunho tem que refletir na vida daqueles que nos cercam, dos nossos filhos, quer naturais ou espirituais. Para refletir, o que atrapalha a igreja de manter seu foco no Evangelho e na missão de estabelecer o reino de Deus? Como vencer esses desafios e manter o coração disposto a conhecer, viver e ensinar os princípios do reino? Eu, particularmente, eu acho que atrapalha a igreja, às vezes, atrapalha com certeza é da gente não enfatizar a palavra, a lei do Senhor, né? Então, quando nós, como igreja, nosso coração está dividido com as coisas do mundo, a gente perde o foco no Evangelho, né? E como vencer esses desafios? E vencer isso aí é só com consagração, né? Buscar a Deus, santificação, andar segundo os ensinamentos de Deus. Quando a gente tiver essa consagração, essa santificação, a gente vai estar pronto para ensinar os princípios do reino com autoridade. E aí o mundo vai, por causa do nosso testemunho, vai glorificar a Deus. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, a Ti seja a honra, a glória e o louvor, a Deus. Quero Te agradecer, Senhor, por mais esta aula. Peço, Senhor, que Tu continues falando ao coração de cada um de nós, cada um dos meus irmãos, Senhor. E nós, Senhor, cada dia possamos estar sensíveis, Senhor, dispor o nosso coração para buscar, Senhor, a Tua palavra, a Tua vontade, os Teus propósitos, para vivermos segundo o Teu querer, segundo os Teus propósitos, Senhor. E mais do que isso, Senhor, possamos também dispor para irmos, Senhor, para fazer discípulos, para ensinar, Senhor, o quão maravilhoso tem sido em nossas vidas, Senhor dos Exércitos. Abençoas o Teu povo, a Tua igreja, derrama da Tua unção, de sabedoria, de entendimento, de conhecimento da palavra, Pai. Coloca o Teu temor no nosso coração, tira todo o erro, todo o engano do nosso meio, Pai. E nos abençoe, Senhor. Dá-nos a consciência e nós somos Teus filhos, somos sacerdotes, temos autoridade, Senhor, dada por Ti, Senhor, para anunciar as Tuas virtudes ao mundo, Pai. Peço, Senhor, a Tua bênção sobre a Tua igreja, sobre cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Aí, durante a semana, meu filho, se quiser aprofundar neste tema, está aí as leituras sugeridas, né? E também a bibliografia, para que você possa consultar. E você é o nosso convidado, né? Nós somos aqui a Igreja Metodista Taguatinga Norte, nosso endereço aqui na QNG 25 Especial 3, fica aqui em Taguatinga, entre o Tagua Center e o batalhão da PM. Estamos tendo nosso culto domingo às 19 horas e você é o nosso convidado. Faça a sua oferta e plante uma semente. Está aí a conta aí do banco, nós temos a conta, que você possa semear aí no reino de Deus. E inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma live ou vídeo, né? Inscreva-se e ative as notificações. Eu gostaria de agradecer aí
tempo de vocês. Peço que Deus continue abençoando vocês, especialmente nessa manhã. Esteja com todos vocês aí, tocando cada dia nos seus corações. Fique com Deus, Deus abençoe. Uma boa semana. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus.
Eu